Então tá, né? Tivemos um culto abençoado hoje de manhã, muito jóia, com os nossos homens de louvor participando, trabalhando. Eu gostaria realmente que tivéssemos todos aqui, mas eu sei que não vai ser possível, né? As coisas são, digamos assim, por si só, acabam trazendo um pouco de trabalho, né? E nem sempre dá tempo. Mas eu espero que a gente consiga trabalhar um pouco hoje à noite. Ah, eu, eu entendo que o cristianismo ele precisa dar vida para a nossa vida. Né? Eu acho que o grande projeto de Deus, e ouvimos hoje de manhã, é ver um ser humano que aprende uma vez só, e aprendeu, né? Como vimos hoje de manhã, parece que as pessoas elas vão vivendo de milagre em milagre e esquecem que o maior milagre é nossa conversão, né? Nosso busca com Deus. Mas a partir deste evento milagroso, então nós precisamos começar a mudar, né? Vamos orar então? Deus e Pai, nós te agradecemos pelo nosso tempo aqui hoje à noite. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Nos conduz em tudo. Em nome de Jesus, amém. E amém. Boa noite, seu Jairo Pires e Elza. Eu não sei se é mais o Jairo ou mais a Elza, mas os dois estão aqui. Boa noite, Monte das Oliveiras. Bom tê-los aqui. E se você não é do Monte das Oliveiras, bem-vindo também. Espero que um dia você nos visite e, quem sabe, você possa participar conosco lá de maneira mais ativa. Bom, o nosso assunto hoje é sobre arrependimento. E, de novo, só para dar um pequeno contexto aqui, por que a gente estuda a Bíblia? Né? Por que a gente quer se informar? Por que Deus trabalhou? Né? Se você estava no nosso culto hoje de manhã, você pode participar, eu já disse isso. Mas saber como é que Deus trabalha. Né? Ele vai, digamos assim, especulando a nossa fé para saber se a gente está pronto para andar mais perto dele ou não. Eu vou ler aqui o nosso texto de 2 Coríntios capítulo 7. O nosso assunto é que o arrependimento não é mudança de comportamento apenas. Esse é o nosso tema para hoje à noite. E o nosso texto é lá 2 Coríntios capítulo 7, de 9 a 10. E hoje eu vou ler o texto na NVI, que eu achei mais claro. Eu gosto muito da nossa tradução, mas achei melhor a NVI. Deixe-me ler para nós aqui. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Então, remorso não tem nada a ver com arrependimento. Remorso é fui pego e flagrante. Remorso é eu tentei fugir e não consegui. Ou as consequências do acontecimento foram tão graves e muito mais graves do que eu supunha, e então eu tenho remorso. Então, o remorso não é arrependimento. Por quê? Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, que o nosso texto está dizendo isso. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Se foi conforme o mundo é morte, se for conforme Deus, salvação. Não é? Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto que realmente eles se arrependeram para salvação e não para a morte. Agora, não sei se você conhece essa palavra arrependimento. Arrependimento, na Bíblia, é a palavra metanoia, que quer dizer mudança de mente. Por isso que não é apenas uma mudança de comportamento, porque o comportamento, ele é, de certa maneira, é previsível.
não é? A, a gente tem comportamentos previsíveis, mas nós deixamos esse comportamento de lado a partir do momento que a mente mudou, não é? Se você é uma pessoa assim muito dura, ríspida, bateu, levou, você vai ter que estar muito concentrado para não expor essa parte do seu temperamento. Na verdade, você precisa mudar o pensamento. Por que é que eu vou fazer o que eu vou fazer se está errado? Por que eu ainda me permito pensar da maneira que eu imagino certo se é errado? Então, significa que arrependimento não é só mudança de atitude, arrependimento é mudança de pensamento, que gera mudança de atitude, não apenas mudança de atitude. Por isso que o nosso título aqui é que a mudança de atitude não é arrependimento. A mudança de atitude é o fruto do arrependimento, que Paulo já disse que o arrependimento leva à salvação. A salvação não é um evento final, a salvação é um evento definitivo. Se ele é definitivo, então a natureza que ele deveria ter na nossa vida era uma continuidade de mudança, enquanto ele vai melhorando o nosso caráter. E a gente vai se rejeitando algum tipo de situação, de competição, de busca de estar numa posição melhor. Porém, mesmo que haja reconhecimento do erro, é preciso entender que arrependimento não é remorso. De novo, não é? Ou seja, muitas vezes confundimos o medo das consequências, um simples sentimento de tristeza, ou a tentativa de pagar a culpa por meio de um sofrimento, com o arrependimento. Isso tem que ficar muito claro, porque eu vou acabar me cobrindo de uma misericórdia errada, uma misericórdia sem fruto, uma misericórdia de momento, de consequência, de percepção, e não aquela misericórdia de quem entendeu que deve ser misericordioso. O que é misericórdia? É ser bom com os outros quando os outros ainda são maus com você. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que isso não é fácil, mas é necessário que a gente tenha esse tipo de comportamento e consiga segurar nos próximos 30 segundos qualquer tipo de ataque. Arrependimento passa pela humilhação, pela compreensão do seu estado de pecaminosidade, de dor. Lembra, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas pecado também é tudo aquilo que traz consequências negativas para o próximo ou para você mesmo. Então, o pecado ele não tá isolado numa contingência espiritual. Ele é capaz, e na verdade é o grande alvo dele, de atacar você e atacar as pessoas ao redor. É por isso que o pecado não é um negócio que você pode dar corda para ele. Em outras palavras, arrepender é mudar a forma como você pensa, de tal modo que essa mudança de pensamento provoque uma mudança no seu comportamento. Eu estou errado porque eu tenho tido atitude errada, porque eu tenho culpado os outros, porque eu tenho esperado coisas que eu não posso esperar, e até esperado o que eu posso esperar, mas não veio. A gente quer aplausos, né? Não veio aplauso? Ah, vou ficar enfurecido. Será que esse é o comportamento que vai me afetar? Porque se o meu pensamento, se a minha mente espera isso, ainda que em alguns momentos eu aceite viver sem aplausos, na verdade eu estou apenas represando uma situação extremamente difícil que vai me causar mal. Culpa.
peso, vergonha, condenação não fazem parte do processo de arrependimento. Eu não vou me arrepender por causa da culpa. Não vou me arrepender por causa do peso da culpa, ou pela vergonha da culpa, ou pela condenação que ela pode trazer. Arrependimento é entender o que Cristo fez por você e por mim, e que isso afeta a comunidade toda. É importante lembrar que nenhuma condenação há para os que estão em. Eu sei que você conhece o texto. Que estão em Cristo Jesus. Portanto, arrependimento não tem nada a ver com se sentir culpado ou condenado. E muito menos porque você vai ser punido por alguma bobagem que você acabou fazendo, seja ela verbal ou uma ação. Né? Arrependimento tem a ver com a forma como que você pensa a respeito de alguém ou alguma coisa e o que isso tem a ver com você e Deus. E com o... e agora? Você se pegou a si próprio no meio do pecado, aquele pecado contumaz que continua te destruindo, continua trazendo mal, dor, desconfiança, amargura. E você vai transferindo isso, vai transmitindo, mas eu não faço. Faz, porque a sua atitude vai fazer isso. É o que o texto tá nos relatando aqui. O texto está dizendo que a tristeza, segundo Deus, traz salvação, mas segundo o mundo, é um problemaço, porque traz a morte. Que morte? A morte eterna. Porque se eu pequei, se eu tenho dado margem para esse comportamento estranho, então como é que eu vou ser bênção? Eu estava conversando com o Bruno hoje no almoço e falando sobre as meninas, né? Eu tenho 3 meninas de netas e mais 2, agora são 5, amém, aleluia, glória a Deus. A Filipa e não sei o nome ainda. Então, eu fiquei pensando, puxa vida, mas eu gostaria tanto de ter alguns meninos, porque os meninos carregam o sobrenome da família Bruno. Depois eu pensei, falei, não, eu estou pensando errado. O grande problema hoje do nosso século não são os meninos só, né? São as meninas. Por quê? Porque elas estão sendo treinadas para serem vencedoras em suas carreiras. As meninas não estão sendo treinadas para serem donas de casa, criadora de filhos. Provérbios 31. Conhece, não? Se você não lembra de Provérbios 31, eu te aconselho a ler antes de me criticar. Se você for um feminista ou uma feminista daqueles bem feminista mesmo, deve estar pensando mal ao meu respeito. Então vai lá em Provérbios 31 e veja se aquela mulher não cabe na sua cabeça e não cabe numa sociedade como a nossa. E a importância de criar essas meninas para serem realmente donas de lar, administradoras do lar. Tá, os feministas vão me criticar, vão jogar coisas em mim, mas leia Provérbios 31 e veja se aquilo lá não é um projeto muito legal para uma mulher. Então, eu consigo entender que Deus nos deu a oportunidade de criar 5 meninas para a glória de Deus e para que o mundo enriqueça com elas. Eu vejo muitas meninas hoje criadas para serem independentes de tudo. Não, eu não vou depender de homem. Desculpa, mas nunca foi assim. Nunca foi assim. Não, eu preciso pensar na minha carreira, não tem nenhum problema pensar na carreira. Agora esteja preparada para ser mãe, esposa, dona de casa. É o, digamos assim, o projeto de doutorado mais difícil que você vai fazer.
Enquanto você pensa nisso, eu vou dizer para você, existem duas coisas que levam a pessoa ao verdadeiro arrependimento. Primeiro, a tristeza segundo Deus, que a gente leu, que diz o seguinte: essa tristeza de Deus não é um sentimento de vergonha, nós falamos um pouquinho sobre isso há pouco. Ou culpa, ou condenação, como nós já falamos. Mas é uma sensibilidade que te leva a entender a gravidade das consequências do que você fez e como aquilo prejudica você e as pessoas à sua volta. Arrependimento é: eu poderia criar melhor os meus filhos. Eu poderia ser um marido melhor, mais próximo, mais amoroso. Eu poderia ser uma esposa melhor, mais dada, mais tranquila, melhor provedora. Eu poderia ser um funcionário melhor, um cristão melhor, um doador melhor. Todos nós podemos ser melhorados. Amém, irmão? E o texto diz isso para a gente. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. O arrependimento, segundo Deus, é para a salvação. Porque não vai mudar, desculpa aí. Você fez de errado, você fez de errado, e como você pode dizer que você estava hoje no culto da manhã, e não olhar para trás. Fizemos coisas ruins ao longo da nossa vida. Agora, se você e eu ficarmos olhando para trás para ver o que fizemos de errado, como é que a gente vive para frente? Me arrependo, e eu já confessei pecados para Deus, coisas que eu me arrependi de ter feito, e nunca mais voltei a fazê-lo. Desafio para você, para mim, para nós o tempo todo, não é? Vou lembrar uma única vez para pedir perdão e buscar. Buscar o quê? Mudança de comportamento. Pedir perdão e não mudar não diz muita coisa. Mas se você está lutando para mudar, já disse tudo. Jesus não veio para condenar. Ele veio para tirar a condenação de nós. Ele veio para tirar a condenação. A tristeza, segundo Deus, não te faz se sentir culpado ou condenado. Não é para isso. É quando você se sente livre do peso do pecado. O arrependimento vai te dar essa capacidade. E lembra, o pecado ele pode ser um troço realmente horripilante, horrível, medonho, mas pode ser uma coisa que para a sociedade é comum. Largar a família, não é? Larguei a mulher, larguei os filhos, tá lá. Para a sociedade isso é comum, isso pode acontecer. Mas para um cristão que está num processo de mudança, não, não. E quando que eu devo deixar de ter filhos? Quando é que eles passam a ser problema deles próprios? Nunca. Nunca. Você pode operar essa mudança em você com a graça e o conhecimento que Deus vai te dando todos os dias. Se eu posso acreditar que o verdadeiro arrependimento vem segundo a tristeza de Deus, também ele vem através da bondade de Deus. E aí eu quero te convidar a ler um outro texto lá em Romanos capítulo 2, que diz o seguinte, é um texto curto. Exatamente por ser a bondade de Deus, a segunda coisa que leva ao arrependimento diz isso. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? De novo, né? Eu estava num culto muito legal hoje de manhã, né? Foi muito legal e encaixou bastante aqui no que eu queria dizer. Né? Mas parece que aquele povo que sai do Egito, ele não saiu arrependido, mas ele teve a bondade de Deus.
vez após vez. A ponto de Deus chegar num momento de atrocidade deles, do povo, de negarem a Deus, de murmurarem, de questionarem. E Deus fala: olha, é o seguinte, Moisés, você pode levar esse povo para a terra prometida, porque eu já prometi para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu não vou, não. O povo miserável. Duro, ignorante, que não se arrepende. E quem não se arrepende não muda. Queridão, se você está nessa vida de casca grossa, eu vi uma piadinha essa semana de uma pessoa falando, uma cristã, uma moça, né? Falando, mas para você é dura, você é grossa, você. Que comportamento? Isso não é um comportamento de cristão, não. Cristão é sal da terra. A piadinha dela falou assim: ah, mas é que eu sou sal grosso. E aí, você está se achando sal grosso? Irmão, eu e você fomos chamados para fazer a diferença. O arrependimento demonstra que você, de fato, está disposto a mudar. Não porque você queira, porque você não quer, é uma área de conforto. Você sai chutando tudo, você está confortável com seus chutes. Mas a ideia aqui é que você reavalie isso, se arrependa e muda, porque está errado. Não faz nenhum sentido associar arrependimento com peso e culpa. Pelo contrário, o que leva uma pessoa a ter uma mudança real de pensamento é justamente o entendimento de que a sua justiça não vem de si mesmo, mas de Cristo. E de que Deus é bondoso, misericordioso e amoroso e pronto para perdoar. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou palavra boa, ou promessa fantástica. Mas você tem que acreditar nisso. Vou de novo na mensagem de hoje de manhã. Né? Eles não acreditavam. Nem que Deus estava lá. Irmão, Jesus prometeu: eis que estou convosco quantos dias? Todos os dias até a consumação do século. Ele está aí agora, nessa antena que está formando aqui na nossa internet, na sua casa, nessa igreja fantástica chamada Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Então, se você está em Cristo, jamais viva se culpando pelos seus erros. Não fique carregando o esqueleto dos outros nas costas. Se arrependa, confessa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ao contrário, corra para Jesus e deixe Ele te limpar completamente, para que você possa viver limpo. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Uma dica para nós aqui, para você. Uma vez que você entendeu que arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de mente, é importante entender também que quase sempre o problema não está no que você faz, mas sim no porquê você faz o que você faz. Se está causando mal-estar na sua presença, você não é o problema, queridão. Você é a solução. Por quê? Porque a partir do momento que você entendeu, você se arrepende e muda. Se você provoca um banzé, se você atormenta os outros com fofocaiada, com murmuração, vai de retro, Satanás. Deus me perdoe, né? Mas a gente precisa se arrepender e mudar.
Não adianta mudar o que você fez se o que levou a fazer aquilo não for mudado. Se o seu modelo de pensamento, se a sua estrutura não procura algo novo, novo nesse sentido de ter a palavra de Deus na ponta da língua e dentro da cachola, isso vai moldando, você vai ter uma mente e um pensamento bíblico. De novo, gente, eu quero te ajudar. É que isso faz bem para a saúde, em todos os sentidos. Por isso, arrependimento não é mudança de atitude ou comportamento. Pois se você mudar o seu comportamento, mas não tratar a raiz da motivação que te levou a se comportar daquela forma, eventualmente você vai acabar agindo da mesma maneira ou de forma parecida de novo. Simples assim. A Bíblia vai ter um monte de dicas para nós nos estimulares às boas obras. Então, se você errar, ao invés de se culpar, se isolar, se fechar, ficar lamentando, culpando todo mundo ao seu redor, número um, corra para Cristo. Vai orar. Busque na palavra por que, que você está tendo e colhendo tanta bagunça na sua vida. Será que você não está sendo o artífice da bagunça? Ou não está sabendo lidar com as bagunças dos outros? Lembra, Deus te ama e Ele te amou primeiro, antes que você o amasse. Você aceita, você é amado e Ele quer te limpar e não te condenar. Porque se Ele quisesse te condenar, você já estava condenado. Se Jesus não viesse ao mundo, todos nós estávamos andando a passos largos para o inferno e para uma vida desprovida da graça de Deus. Segunda, faça perguntas a si mesmo para identificar qual é o problema. Qual é a raiz do problema? Por que eu tenho tido tanto problemas, tanta dificuldade de relacionamento? Por que eu provoco esse tipo de vida? Por que isso acontece? Por que eu agi assim? O que isso me mostra? Qual é a verdade a respeito disso? Isso vai ajudar muito a corrigir. E lembra, irmãos, que o mundo só vai enxergar a igreja de Deus e o homem e a mulher de Deus se ele vê Deus na sua vida. Lembra que a primeira página da Bíblia que qualquer pessoa vai ler é você. Lembra que a igreja precisa de exemplos vivos. É por isso que a Bíblia foi escrita e não era uma história. É para a gente voltar para ler e ver o que fizeram de errado, por que fizeram de errado, e ver se eu não estou nessa parada aí. Se eu não estou contado nesse grupo de gente que fez errado. Hoje, lá no nosso culto, tivemos uma pergunta que foi muito legal, Thalitia. Ela perguntou: esse povo que estava saindo do Egito, que Deus abençoava, que Deus livrava, que Deus alimentava, que Deus trazia a água para matar a sua sede, por que é que eles toda vez caíam nessa emboscada de murmurar e se queixar? Porque não se arrependeram. Talvez nunca creram. Muitos morreram sem Cristo, sem Deus e sem salvação. E terceiro, e último aqui, se você não conseguir identificar a raiz sozinho, procure ajuda de um querido. Pode ser um marido, a esposa, um filho, uma mãe, um pai. Alguém que você se sinta seguro para falar, pastor da sua igreja. Espero que você possa confiar nele, né? Mas talvez, às vezes, é melhor tratar isso com pessoas que podem conhecer mais sobre você. É a decisão sua. E busque. Não esqueça. Você é muito especial
E Deus te ama profundamente. Ele proporcionou um caminho perfeito para que você viva em plena liberdade na presença dele. Eu quero concluir lendo um texto lá de Hebreus capítulo 4, que diz o seguinte: 4, 14 a 16 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Irmão, se você professa que você é cristão, seja. Cara, vai ter convites no fim de semana. Vai ter convites durante a semana. E se você tem um compromisso com os seus irmãos, faça a melhor escolha. Eu já disse para vocês, eu não estou dizendo que isso é uma coisa que eu não possa fazer de vez em quando, mas eu não posso tornar isso uma coisa comum. Porque aí eu volto naquele esquema. Lembra daquela mensagem de hoje de manhã? Devia reprisá-la, né? Mas você pode procurar ela no Face, você vai achar. É importante que você entenda que Deus está andando com você e que não basta acreditar na promessa, não basta acreditar no milagre, se você não se arrependeu de não crer. E por que você creu se você não quer mudar? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, o texto continua falando, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu quero deixar você hoje à noite pensando como Deus pode trabalhar na sua vida, no seu comportamento, e como o arrependimento pode transformar a sua vida hoje. Creia. Deus tem um projeto na sua vida. Não basta mudar a atitude, não basta mudar o comportamento, porque ele volta. Arrependimento vai mudar a sua vida de uma vez para todas. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus te dê sabedoria para cada momento da sua vida. E que você seja repleto do amor de Deus em todos os momentos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória no Senhor. A partir de amanhã você já tem os devocionais na parte da manhã. Acompanhe se você puder. Domingo que vem temos um novo culto às 9 da manhã no nosso um culto presencial da nossa igreja e também vai ser transmitido e à noite nossa live. Monte das Oliveiras, Deus te abençoe. Obrigado pela presença. Você que nos visitou, nos visita, ou nos visitará, que Deus te abençoe e que a palavra de Deus faça diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.